Meus pais me tratavam como sua empregada doméstica. Mas no Natal em que decidiram me exibir como exemplo, o CEO que eles queriam impressionar me chamou de chefe. Desde pequena, Maria aprendeu que, naquela casa, amor era sinônimo de utilidade. Se estava servindo, era elogiada. Se ousava sonhar, era chamada de ingrata. Cresceu engolindo ordens e silêncios, acostumada a existir apenas nos intervalos entre as vontades dos outros. Mas naquele Natal, entre risadas falsas e luzes piscando, algo mudou. O olhar que antes refletia resignação começou a refletir estratégia. Ela entendeu que ser ignorada era a melhor forma de ser subestimada. E foi justamente no silêncio que ela começou a planejar o que viria a ser a virada mais elegante da sua vida. As luzes piscavam na varanda como se zombassem do cansaço de Maria. Ela ajeitava a toalha da mesa, esticando o tecido até eliminar cada dobra, enquanto a mãe circulava pela sala, distribuindo ordens como quem comanda uma equipe invisível. O cheiro de peru assado misturava-se ao som distante de risadas vindas do quarto da irmã, que gravava stories com os amigos. Os amigos da sua irmã vão vir, só 25 pessoas, disse a mãe, com o mesmo tom casual de quem fala sobre o tempo. O avental branco já estava manchado de molho quando Maria percebeu que não havia sentado o dia inteiro. As mãos ardiam, os olhos ardiam, mas o que doía mesmo era o som da mãe chamando pelo nome da outra filha, sempre ela, enquanto falava sobre orgulho e beleza. Maria respirou fundo, segurando a bandeja de copos com firmeza, tentando não deixar transbordar o que fervia por dentro. Era Natal, mas ali dentro, tudo cheirava a servidão. O relógio da parede marcava 7 da noite quando ela ouviu o pai chegar. Ele entrou com o mesmo sorriso ensaiado, beijou a esposa, abraçou a filha favorita e passou por Maria sem olhá-la. O gesto era pequeno, mas doía como uma sentença. Ela percebeu que, naquela casa, o amor era um convite exclusivo e o dela nunca fora entregue. Enquanto colocava os talheres, Maria escutava fragmentos de conversas, risadas sobre viagens, presentes, conquistas todas de outras pessoas. Ninguém perguntava se ela estava bem, se precisava de algo, se queria sentar. Era como se ela fosse parte do mobiliário, útil apenas quando brilhava e invisível quando cansava. O som metálico dos garfos sobre a mesa ecoava como sinos de humilhação. A irmã entrou na cozinha, segurando o celular em posição de gravação. Sorri, Maria. Vai pro vídeo da ceia, disse, rindo alto. Maria obedeceu mecanicamente, o sorriso congelado, os olhos vazios. No reflexo da janela, viu a si mesma como um fantasma entre brilhos natalinos. Era uma imagem dolorosa, uma mulher viva presa em um papel morto. Do outro lado da casa, a mãe elogiava a decoração, sem perceber que o brilho vinha das mãos que ela nunca reconhecia. Maria limpou o suor da testa e continuou cortando legumes, cada corte como um pequeno desabafo silencioso. O som da faca na tábua era o único ritmo que obedecia à vontade dela. A televisão na sala anunciava noite de união e amor, mas o eco dessas palavras parecia zombar do que acontecia ali. Maria olhou para a árvore de Natal e percebeu que não havia um único presente com o seu nome. Nenhum. Era um detalhe cruel, mas suficiente para confirmar o que ela já sabia: naquela casa, ela era útil, não amada. O pai abriu uma garrafa de vinho e brindou ao sucesso da família. A irmã filmava, a mãe sorria. Maria, do canto, observava como quem assiste a uma peça em que já sabe o final. As vozes se misturavam, o riso se transformava em ruído. Por dentro, ela sentia algo mudar, uma linha tênue entre o conformismo e a decisão. Ela tirou o avental, passou as mãos sobre ele e o dobrou com calma. Não era mais um gesto de obediência, mas de encerramento. Ao erguer o olhar para o reflexo da janela, encontrou uma versão de si mesma que não pedia mais nada. O cansaço havia se transformado em lucidez. A mesa ainda estava vazia, mas o vazio agora tinha outro significado. Era o espaço exato entre o que ela suportava e o que estava prestes a fazer. Maria respirou fundo e sorriu, não de alegria, mas de promessa. Aquela seria a última vez que ela prepararia uma ceia para alguém que não a havia como pessoa. Na manhã seguinte, o cheiro de café recém-passado se misturava ao de cera no chão. Maria, ainda cansada da noite anterior, tentava manter a voz calma enquanto falava com os pais. Pensei em me mudar, consegui uma entrevista em outra cidade, disse, com um olhar firme, mas o coração acelerado.
A mãe levantou os olhos do jornal e soltou um riso breve, quase debochado. Não seja ingrata, Maria. Sua irmã precisa de ajuda. E nós também. As palavras caíram pesadas, como se tivessem peso físico. Maria ficou parada, segurando a xícara com as duas mãos, como se aquilo pudesse impedi-la de tremer. O pai, sem levantar os olhos do celular, apenas completou: ninguém está te prendendo, mas pensa bem antes de tomar uma decisão idiota. A naturalidade com que eles desconsideravam seus sonhos era o que mais doía, como se liberdade fosse um capricho e não um direito. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer grito. Era o mesmo silêncio que Maria conhecia desde menina, o som abafado de quem aprende a engolir o próprio valor para não incomodar. Ela colocou a xícara na pia e enxugou as mãos, disfarçando as lágrimas que insistiam em arder. O pano de prato virou seu disfarce de força. A irmã entrou na cozinha, arrastando os chinelos, o cabelo preso em um coque descuidado. Você não vai mesmo pra praia com a gente? Perguntou, com um tom que misturava ironia e preguiça. Maria respondeu com um sorriso neutro, o mesmo que usava para sobreviver a dias como aquele. Tenho outros planos. Ninguém perguntou quais eram. Enquanto arrumava a louça, Maria observava os três à mesa, a mãe falando sobre a festa de ontem, o pai lendo notícias sobre a empresa, a irmã rindo de um vídeo no celular. Todos juntos, e ainda assim tão longe dela. Aquele era o retrato da sua vida, presente fisicamente, emocionalmente apagada. Invisível dentro do próprio lar. Ela se lembrou da infância, das vezes em que tentava mostrar um desenho, uma nota boa, um sonho. Sempre havia algo mais importante. Uma reunião, uma visita, uma reclamação da irmã. A indiferença deles foi moldando sua voz, afinando seus desejos, até que ela aprendeu a existir apenas no intervalo das vontades alheias. Naquela manhã, porém, algo diferente pulsava por baixo da dor. Não era raiva, ainda não, mas uma estranha lucidez. O mesmo olhar que, na véspera, refletira cansaço agora revelava algo novo, discernimento. Ela começava a perceber que esperar empatia de quem se alimenta da sua submissão é o mesmo que pedir abrigo ao vento. O pai levantou-se, deu um beijo rápido na esposa e saiu, falando sobre o grande CEO que visitaria a casa em breve. A mãe o acompanhou até a porta, comentando que tudo precisava estar perfeito. Maria ficou sozinha, com a louça ainda molhada e a garganta apertada. O som da porta se fechando soou como um lembrete cruel, ela era necessária, mas nunca desejada. Ela olhou para o calendário pendurado na parede, faltavam 2 dias para o Natal. O dia que todos esperavam com euforia, mas que para ela sempre significava mais trabalho e menos lugar à mesa. O pano de prato, agora úmido, escorregou de suas mãos e caiu no chão. Maria o deixou lá. Pela primeira vez, não se abaixou para pegar. Do lado de fora, o sol começava a nascer, dourando a varanda. Maria respirou fundo, encostou-se na pia e fechou os olhos. Havia uma dor latejante, mas também uma promessa silenciosa. Ela ainda não sabia como, mas algo dentro dela murmurava que aquele seria o último Natal daquele tipo. A noite caiu lenta, como se o tempo tivesse se aliado ao cansaço de Maria. As luzes da árvore de Natal piscavam de forma hipnótica, e a casa estava silenciosa. Ela terminava de guardar as últimas louças quando ouviu passos no corredor. A mãe falava ao telefone, a voz carregada de entusiasmo. Sim, querida, ele vem. O grande CEO confirmou presença. Vai ser perfeito. Assim ele verá como criamos filhas exemplares. Maria ficou imóvel, com a mão ainda dentro da gaveta. As palavras ecoaram como uma revelação amarga. Filhas exemplares. O riso orgulhoso da mãe atravessou a parede, e naquele som havia uma ironia que o destino parecia sublinhar. Ela se deu conta de que, para os pais, o amor nunca foi sobre quem ela era, mas sobre o que ela representava diante dos outros. Encostou-se à bancada e respirou fundo. O azulejo frio contra suas costas contrastava com o calor da indignação que subia pelo corpo. O que antes era apenas tristeza agora ganhava contornos de clareza. A mãe falava sobre aparências, sobre mostrar ao CEO que a família era perfeita. Maria sorriu de leve, um sorriso que não nascia do humor, mas da lucidez. Naquele instante, algo dentro dela se organizou em silêncio. Como uma partitura que sempre existiu, mas que agora ganhava forma. Cada lembrança, cada desdém,
cada ordem não dita se encaixava como peças de um quebra-cabeça emocional. O plano não surgiu por impulso, ele emergiu como consequência. Ela olhou para o relógio da parede, faltavam poucas horas para o amanhecer. No corredor, a mala que guardava há meses parecia observá-la. Dentro dela, roupas dobradas, documentos, um bilhete de passagem que ela comprará sem saber se teria coragem de usar. Agora, a coragem não era mais uma escolha, era a única saída possível. Maria caminhou até a janela. Lá fora, as luzes da vizinhança piscavam como estrelas em miniatura. Tudo parecia calmo, mas havia algo diferente no ar. O tipo de silêncio que antecede a mudança. Ela percebeu que, pela primeira vez, não sentia medo de ir embora, sentia medo de ficar. O telefone da mãe continuava ecoando ao fundo, recheado de promessas sobre o jantar perfeito. O CEO vai se impressionar com nossa família, dizia ela. Maria, ao ouvir isso, segurou o riso. Não de escárnio, mas de quem já viu o final antes do primeiro ato. Ela sabia que a mãe se orgulhava de controlar cada detalhe, e era justamente nisso que estava a brecha. Ela caminhou até o corredor e passou os dedos pela alça da mala. O toque leve foi suficiente para confirmar sua decisão. O peso daquele objeto parecia o exato reflexo do que ela carregava há anos, obrigações, culpas, deveres que nunca foram dela. Agora, ela escolheria o próprio fardo e seria leve. No espelho da sala, viu o reflexo de si mesma segurando a mala. O rosto sereno, o olhar firme. A mulher que olhava de volta não era mais a filha esquecida, mas a autora do próprio caminho. A ceia perfeita que os pais esperavam aconteceria, sim, mas não do modo que imaginavam. Com um último olhar para casa, Maria apagou as luzes da cozinha. O clique do interruptor soou como um ponto final. O plano, até então apenas um sussurro, agora tinha forma e tempo. Se querem uma filha exemplar, era exatamente isso que viriam, só não da forma que esperavam. A madrugada estava fria, e a casa dormia. Maria caminhava em silêncio, cada passo calculado como se o chão pudesse denunciar sua decisão. No quarto, o relógio marcava 13h15 quando ela se sentou à escrivaninha e começou a escrever o bilhete. As palavras surgiam simples, diretas, quase calmas, boa sorte com o jantar. Nenhuma explicação, nenhuma despedida. Apenas o tipo de frase que dói por tudo que não diz. Ela dobrou o papel com cuidado e o deixou sobre a mesa da cozinha, ao lado de uma vela acesa. A chama tremulava, refletindo na parede o desenho incerto da sua liberdade. Por um instante, hesitou, não por culpa, mas pela estranheza de escolher a si mesma. Era a primeira vez que fazia isso. E essa novidade pesava e libertava ao mesmo tempo. Enquanto fechava a mala, lembrou-se das vezes em que arrumara outras, sempre para alguém, as viagens da irmã, as excursões da mãe, os compromissos do pai. Era estranho agora ser a dona da própria partida. A mala parecia mais leve que o ar, e ainda assim carregava tudo o que ela precisava, roupas, documentos e o que restava de dignidade. No espelho, viu o próprio reflexo com a luz fraca do corredor. O rosto cansado agora tinha um brilho diferente, um tipo de serenidade que só nasce depois da dor. A mulher que ela via não era mais uma sombra. Era o início de algo que ainda não tinha nome, mas que ela reconhecia como poder. Ao atravessar a sala, o som de um copo se movendo na pia a fez parar por um segundo. O coração disparou, mas ninguém acordou. Era apenas o vento. Mesmo assim, aquele instante bastou para perceber que sua coragem não vinha da ausência de medo, e sim da decisão de ir mesmo com ele. Ela trancou a porta devagar, girando a chave como quem sela um ciclo. Do lado de fora, o ar frio bateu em seu rosto, e a sensação era quase sagrada. O silêncio da rua parecia diferente, não vazio, mas cheio de possibilidades. O som distante de um carro passando lembrava que o mundo continuava, e agora, ela também. Maria olhou para o céu. As nuvens se moviam devagar, e entre elas, um traço de lua iluminava o caminho. Parecia um sinal, embora ela não acreditasse em sorte. Acreditava em escolhas. E naquele instante, a escolha era dela. Cada passo até o ponto de táxi era uma libertação que se acumulava nos ombros, substituindo o peso por leveza. No assento do carro, encostou a cabeça na janela e observou a cidade acordando lentamente. Luzes se acendendo, padarias abrindo, pessoas apressadas.
Um novo dia, e ela, pela primeira vez, não era a que esperava, era a que partia. O som do motor embalava seus pensamentos, e o coração, embora inquieto, batia com firmeza. Quando o carro cruzou a ponte, Maria olhou para trás. A cidade que deixava para trás parecia menor, como se encolhesse a cada metro de distância. O passado não desaparecia, mas se tornava suportável. Ela fechou os olhos e sorriu. Um sorriso discreto, mas cheio de certeza. O amanhecer começou a tingir o céu de dourado quando o avião levantou voo. O som das turbinas misturava-se ao da respiração dela, compassada e tranquila. A água antes do furacão estava ali, calma, espelhada, mas carregando uma força invisível. Era o prelúdio da mudança que ninguém imaginava, e que, em breve, deixaria marcas profundas. A manhã de Natal chegou vestida de euforia. A casa cheirava a perfume caro e expectativa, mas algo estava fora do lugar, o silêncio da cozinha. A mãe de Maria desceu as escadas com um vestido vermelho impecável, ordenando o ritmo da preparação. Maria, o peru já está no forno, gritou, sem sequer olhar ao redor. Nenhuma resposta. O relógio marcava 11 horas. Ainda havia tempo, pensou. Mas a tranquilidade era um luxo que duraria pouco. Convidados começaram a chegar antes do previsto. Risadas, abraços, sons de taças brindando ao sucesso. A irmã, radiante, mostrava o vestido novo, repetindo que o grande CEO da empresa do pai viria para o jantar. A mãe sorria, vaidosa, confiante de que aquela noite seria a coroação da família perfeita. Mas quando entrou na cozinha, o mundo parou. O forno estava frio. As panelas, limpas e vazias. A mesa, nua. Nenhum sinal de preparo. Era como se o tempo tivesse sido apagado dali. A mãe olhou ao redor, confusa, chamando por Maria com a voz cada vez mais alta. Maria. Onde você está, menina? A resposta veio no eco do vazio. Apenas a vela sobre a bancada permanecia acesa, pequena, serena, indiferente ao caos que se formava. O pânico se instalou rápido. O que aconteceu aqui? Perguntou o pai, entrando apressado. A mãe tentava manter a compostura, mas o desespero escorria no olhar. Ela deve ter saído para buscar algo, mentiu, tropeçando nas próprias palavras. A irmã revirou os olhos, já percebendo que algo estava errado. E foi nesse instante que um dos convidados, curioso, comentou, mas, ela não foi viajar? Vi um post dela no aeroporto. A sala ficou em silêncio. O som das risadas cessou como um corte abrupto de trilha sonora. Todos se entreolharam, enquanto a mãe tentava esboçar um sorriso trêmulo. Deve ser engano, o CEO, recém-chegado, observava a cena com curiosidade. Está tudo bem? Perguntou, com um tom educado, mas intrigado. O pai pigarreou, tentando recuperar o controle. Claro, claro, apenas um contratempo doméstico. A tensão era palpável. O jantar perfeito se transformava em espetáculo de constrangimento. As bandejas vazias tornaram-se espelhos da verdade, a família que se gabava de perfeição era apenas fachada. O som dos talheres sendo reorganizados soava como o último esforço de manter as aparências. Mas nada podia esconder o vazio, literal e simbólico, que Maria deixará. Enquanto tentavam improvisar algo, o CEO caminhou até a cozinha, atraído pela vela solitária. Leu o bilhete deixado sobre a mesa. Boa sorte com o jantar. Ele ergueu o olhar, surpreso, mas curioso. Parece que alguém tem senso de humor, comentou, meio rindo. A mãe corou, sem entender se o riso era de deboche ou admiração. As horas seguintes foram um desfile de disfarces. A mãe tentava explicar o inexplicável, o pai tentava fingir controle, e a irmã se escondia atrás do celular, envergonhada. Mas o estrago já estava feito. O constrangimento era coletivo, mas a humilhação era pessoal e estava toda concentrada nos olhos da mulher que sempre acreditou ter o controle. Quando os convidados começaram a ir embora, o rastro de comentários se espalhou como fogo em mato seco. A filha viajou no Natal, a família é tão unida, que situação constrangedora. O jantar do vazio virou assunto. E o vazio, a vingança silenciosa mais elegante que Maria poderia ter planejado. Do lado de fora, a vela ainda ardia até o último instante, teimosa.
A chama oscilava como se soubesse que cumprirá seu papel, iluminar o momento exato em que o poder mudou de mãos. E o público, se estivesse ali, teria sentido o mesmo arrepio, a certeza de que o golpe ainda não terminara. O verdadeiro impacto ainda estava por vir. 3 dias depois, o sol de Miami refletia nas janelas de um prédio espelhado onde o ar cheirava a poder e ambição. Maria desceu do carro com passos firmes, o crachá pendurado no pescoço e a pasta de projetos sob o braço. O salto ressoava no piso de mármore como uma nova melodia, a trilha sonora de quem, finalmente, pertence ao próprio destino. O mesmo destino que, ironicamente, a esperava dentro daquela empresa, a mesma onde o CEO de seu pai também trabalhava. A conferência começaria em poucos minutos. O salão estava repleto de executivos, consultores e investidores. O ar-condicionado sussurrava em contraste com a tensão da plateia. Quando Maria subiu ao palco, vestida com elegância sóbria e olhar sereno, ninguém imaginava que aquela mulher, até dias atrás, servia café em sua própria casa. O microfone captou sua voz firme e tranquila. Boa tarde. Hoje apresentaremos a nova estrutura de integração estratégica da empresa. No fundo da sala, o CEO levantou os olhos do celular e parou por um instante. Havia algo familiar naquele rosto. A mente buscou referências, e então, o reconhecimento veio como um choque silencioso. Era ela. A filha da anfitriã do jantar desastroso. O mesmo jantar que havia se tornado um rumor dentro da diretoria, comentado entre risadas discretas. Ele se aproximou discretamente após a apresentação, o semblante misto de surpresa e admiração. Maria, certo, disse, com um sorriso genuíno. Não esperava te ver aqui. Excelente apresentação. Ela manteve o olhar, serena, e respondeu com polidez, obrigada. Trabalho com integração estratégica há alguns anos. Fui transferida recentemente. A naturalidade com que ela disse isso desarmou qualquer resquício de hierarquia. No intervalo, o CEO reuniu a equipe no palco. Quero apresentar oficialmente nossa nova gerente de integração, Maria. O som dos aplausos preencheu o auditório. Era um momento protocolar, mas havia algo simbólico ali. Entre os flashes e cumprimentos, a cena tinha um brilho quase cinematográfico, o poder reconhecendo o talento que antes fora ignorado. Milhares de quilômetros dali, na sala de estar de sua antiga casa, a mãe de Maria assistia à transmissão ao vivo da conferência. O rosto congelou. O copo escorregou de sua mão, caindo no chão com o som seco do espanto. A filha que ela sempre tratou como serva agora era a mulher que o próprio CEO, o homem que ela tanto quis impressionar, chamava de chefe. O pai, ao lado, demorou alguns segundos para entender. Isso é, a Maria? A mãe não respondeu. O silêncio dela era o mais eloquente de todos. As imagens na TV mostravam a filha sorrindo, cumprimentando executivos, sendo aplaudida. Era o tipo de cena que ela sempre sonhou ver, só que com a filha errada. Enquanto isso, no palco, Maria agradecia com um aceno discreto. Nenhuma euforia, nenhum ar de revanche. O triunfo dela era silencioso, maduro. Ela sabia que o verdadeiro poder não estava em humilhar de volta, mas em existir onde nunca acreditaram que ela poderia chegar. O destino, por ironia, havia preparado o cenário perfeito para que a justiça acontecesse sem precisar de uma única palavra. O evento terminou sob aplausos e flashes. O CEO se aproximou novamente, estendendo a mão com respeito. Bem-vinda à equipe, chefe. Maria sorriu, um sorriso leve, quase imperceptível, mas carregado de tudo o que ela nunca precisou dizer. A plateia via apenas uma nova líder sendo apresentada. Ela sabia que era mais do que isso, era o encerramento simbólico de uma vida inteira de silêncios. Quando saiu do palco, respirou fundo e olhou pela janela envidraçada. Lá fora, o mar brilhava sob o sol, como se o mundo tivesse decidido celebrar junto. E em algum lugar, a mulher que um dia se via como serva agora caminhava entre gigantes não para ser vista, mas para ser reconhecida. O novo escritório tinha vista para o mar, e o som distante das ondas parecia pontuar cada respiração de Maria. A mesa era simples, mas carregava um simbolismo que ninguém ali conhecia, cada documento assinado, cada reunião conduzida era um lembrete silencioso de que ela havia vencido sem precisar gritar. Sentada na cadeira de couro, observava a cidade pela parede de vidro, e, pela primeira vez, não sentia pressa.
O poder, descobriu, não era velocidade. Era calma. O computador exibia dezenas de e-mails de boas-vindas, relatórios, convites para eventos. Ela os lia com serenidade, marcando prioridades, como quem organiza o próprio destino. Um novo ciclo se desenhava diante dela, e tudo era exatamente como deveria ser. Nenhum som de ordens, nenhum olhar de desprezo, apenas respeito. A mulher que um dia foi tratada como empregada doméstica agora decidia o ritmo de uma equipe inteira. Em um intervalo breve, o celular vibrou. O nome da mãe iluminou a tela. Por um momento, Maria apenas observou, sem tocar. O tempo entre o toque e a decisão de atender foi longo o suficiente para que ela lembrasse de tudo: os natais servindo à mesa, as ordens ditas sem emoção, o olhar distante. Finalmente, atendeu. "Podemos conversar?", perguntou a voz do outro lado, fraca, contida. Maria respirou fundo antes de responder. "Claro. Mas agora com o horário marcado." O silêncio que se seguiu não era amargo, era necessário. Do outro lado da linha, a mãe engoliu o orgulho que a sustentou por anos. E do lado de cá, Maria não sentiu prazer na inversão, sentiu paz. Porque a verdadeira vitória não vinha da vingança, mas da consciência de que não precisava mais provar nada. Ela já era suficiente, inteira, livre. Encostou o telefone na mesa e se levantou. Caminhou até a janela, observando os reflexos dourados do pôr do sol nas ondas. Aquele mesmo brilho lembrava as luzes do Natal, mas agora, o reflexo contava uma história diferente. Antes, era um espelho de servidão. Agora, era a prova de uma mulher que transformou dor em destino. Em cima da mesa, o envelope esperava sua assinatura final, um contrato de expansão para um novo projeto internacional. O tipo de documento que definia carreiras. Maria pegou a caneta e assinou com calma, o som do papel sendo virado ecoando suave pela sala. Nenhum aplauso, nenhuma plateia. Apenas o som da própria história sendo escrita por mãos firmes. A lembrança do jantar vazio passou pela mente como um filme mudo. Não havia arrependimento, apenas aprendizado. Ela entendeu que alguns silêncios valem mais que 1000 explicações. Porque há dores que não precisam ser contadas, só transformadas. Antes de sair, fechou o notebook e recolheu o crachá da mesa. O toque metálico contra o vidro da janela soou como um ponto final. Em seguida, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Cada passo era leve, seguro, sereno, o contrário do que um dia ela sentiu dentro daquela casa que chamava de lar. Do lado de fora, o corredor estava silencioso. Maria respirou fundo e sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Eles achavam que me criaram para servir, pensou, mas sem perceber, me ensinaram a liderar. E naquele instante, a câmera imaginária se afastava devagar, mostrando a mulher diante da imensidão da cidade, autora da própria história, dona do próprio final. No final, Maria descobriu que a vingança mais poderosa não grita, ela se realiza em silêncio, diante de quem nunca acreditou em você. Os pais que a transformaram em serva agora a viam na tela como líder. O mesmo homem que eles queriam impressionar se levantava para aplaudi-la. E ela, tranquila, assinava contratos enquanto deixava o passado no modo mudo. Porque a verdadeira justiça não é fazer os outros sentirem o que você sentiu. É olhar para tudo que te feriu, e perceber que, sem perceber, eles te treinaram para vencer.